Muito bem-vindas, bem-vindos. Meu nome é Thalita e hoje nós vamos meditar sobre o capítulo 8 do Evangelho de João. Nós estamos, faz quase 2 meses, a cada semana, lendo e meditando sobre um capítulo do Evangelho de João. Se você não conseguiu acompanhar, todos os vídeos estão salvos no meu YouTube. Então, no link da minha bio tem o link para o YouTube e depois da live sempre eu tenho deixado salvo lá no YouTube para refletir sobre esse Evangelho. O nosso objetivo, então, é a edificação espiritual, é conhecer mais sobre a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. E eu senti de começar a ler a Bíblia com vocês no Evangelho de João. Foi um sentimento que Deus colocou no meu coração, porque fala de Jesus e é a visão de João sobre Jesus, que envolve uma visão muito amorosa sobre Jesus e também profunda, fundamentada. Tá? Todos os evangelhos são importantes para serem lidos, mas o Senhor colocou no meu coração para começar pelo Evangelho de João. Então sejam bem-vindos, bom dia, paz de Deus. Por que é importante a gente conhecer o Evangelho? O Evangelho é a maneira como nós nos conectamos com Jesus Cristo. Então, o Evangelho não é só o que está na Bíblia, não são só os livros que falam sobre Jesus na Bíblia, mas é também a nossa história com Jesus. Então, todos nós, eu tenho um evangelho de como que eu acreditei que Jesus Cristo era o meu Salvador, o José Newton tem, a Simone tem, cada um de nós tem uma história que é aquilo que nos conectou com Jesus Cristo. Então, toda vez que nós lemos o evangelho, ou vemos alguém sendo evangelizado, convertendo a alma, acreditando que Jesus Cristo é Filho de Deus, nós renovamos a nossa fé em Jesus Cristo. E aqui na Bíblia tem todos os fundamentos para nos guiar na nossa vida hoje. Então, esse que é o nosso objetivo. No capítulo 8, na primeira parte, fala sobre a mulher adúltera. Jesus ele tinha ido para o Monte das Oliveiras à noite e no outro dia de manhã, percebam que Jesus ele sempre tem momentos estratégicos para estar em comunhão com Deus. No outro dia de manhã, logo de manhã, ele foi para o templo ensinar. A primeira pergunta que eu tenho para você é se você tem ensinado a vontade de Deus. Se você fala sobre a vontade de Deus para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa, para a sua família, no seu trabalho, para os seus amigos. Se você tem ensinado. Então, Cristo é o nosso modelo. Então, tudo aquilo que ele faz, que ele fala, o movimento dele, os gestos dele, eles servem como espelho para nós. Então, uma das coisas é isso. Eu, por exemplo, eu não falava quase sobre a Bíblia, quase não falava sobre as minhas experiências com Deus. E o Senhor colocou no meu coração que era para eu falar, que era para eu dar testemunho, testificar, ensinar aquilo que eu aprendi na palavra. Então, por isso que eu tenho feito essas lives também sobre o Evangelho. Nós somos livres para falar sobre Jesus, sobre a nossa fé, tá? E aí, quando Jesus ele estava no templo ensinando, os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que tinha sido pega em adultério, no ato. Significa que ela tinha traído, que ela estava tendo um relacionamento extraconjugal, e isso era condenado pela lei. Na lei falava que uma mulher que cometia adultério, pega assim no ato, ela teria que ser apedrejada, ela poderia ser apedrejada, porque era proibido, né? E aí os fariseus perguntaram para Jesus, a lei manda que a gente apedreje essa mulher. E tu, o que você diz? E o Senhor, o que o Senhor diz? Quando a lei nos manda matar, punir alguém, punir a pessoa, o que nós temos dito? Então eu pergunto para vocês, como que você reagiria? Hoje, quando a lei manda você matar, condenar, o que você tem feito? Mesmo a lei falando alguma coisa que é possível, por exemplo, alguém vai te confrontar, você tem o direito de se defender. E realmente, o que você tem feito? E eles fizeram essa pergunta para Jesus para
criar uma circunstância de tentação e condenar Jesus. Então eles estavam testando, eles estavam provando como que Jesus iria reagir. Então assim, o que que nós temos feito quando alguém tenta nos tentar? O que que nós dizemos quando alguém vem para nos condenar? Sabe quando, às vezes não é uma pessoa, mas é um pensamento que vem na nossa mente? Não é bom, isso que eu fiz foi errado, não vai ficar legal, isso não é para mim, será? Toda vez que vem esses pensamentos, o que que nós dizemos? Nós acreditamos neles ou nós falamos um outro pensamento, uma outra verdade. Todo espírito, todo pensamento, sentimento que vem para acusar, ele não é de Deus. Porque Jesus ele vai mostrar aqui, ele vem para libertação, ele vem para a vida. Todo pensamento, sentimento ou ação que vem para a morte, suicídio, agressividade, ódio, ele é do diabo, ele não é de Jesus, não é de Deus. Porque Jesus Cristo é a fonte de vida, ele é a luz. Então, nós, quando temos essa tentação, nós temos que responder com a vida. Sempre revidar, falar as palavras que Jesus usou, né? Então, sempre que vier assim algum pensamento ruim, traga um pensamento da Bíblia bom. Por exemplo, você está lá desanimada. Eu acho que não vai dar certo meu projeto. Eu tô triste com alguma situação. Você é humana, você vai sentir tudo isso. Mas ao mesmo tempo, coloque assim: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou filha de Deus. Eu vou ver o que Deus fala para mim. Tá? Então não fica alimentando pensamentos negativos de acusação e condenação, porque a culpa, a condenação só vai nos fazer patinar, tá? E aí quando eles trazem a mulher e perguntam para Jesus, Jesus ele se inclinou e escreveu na terra. E nesse tempo, Jesus, então, ele esperou um tempo para daí falar assim: aquele sem pecado, aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E Jesus voltou a se inclinar, a escrever na terra. Enquanto isso, as pessoas foram saindo daquele lugar. Primeiro saíram os mais velhos, até não ficar mais ninguém, só Jesus e a mulher. E como todos saíram, os acusadores foram todos embora, Jesus falou assim: ninguém te condenou, então eu também não. Vai, não peques mais. Então, existe alguém de nós sem nenhum pecado? Existe um ser humano que nunca falhou, que nunca errou, que nunca teve nenhuma vulnerabilidade, que nunca fez assim algo que precisasse ser corrigido? Então, essa pergunta foi muito importante para cada um olhar para si. Às vezes as pessoas ficam tanto tempo olhando para os outros, condenando, falando mal, examinando a vida dos outros e esquece de olhar para a própria vida. Então Jesus ensinou: olhe para a sua própria vida. Cuida primeiro, tira primeiro a trava que existe no seu olho. Não fica olhando para a trava que está no olho do seu irmão. Cuida primeiro do seu olho, tira a sua trava. Então, essa é a responsabilidade de cada um de nós, cuidar da própria vida, edificar a sua casa, tá? E outra coisa importante é que Jesus ele não respondeu logo. Ele tirou um tempo, ele escreveu, e nesse tempo ele foi estratégico para respirar, para trazer nitidez. Então, sempre que nós temos que nos posicionar, não precisa ser por impulso. Você pode respirar, você pode ter um tempo. Foi isso que Jesus Cristo ensinou, que quando nós damos esse tempo, que nem ele escreveu no chão, escreveu na terra, as pessoas começaram a entrar num modo de consciência mais plena. Então, é importante não agir por impulso. E uma das formas da gente não agir por impulso é parar e respirar, escrever,
dar um tempo, assim, é entrar em contato com a nossa consciência. E a Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo. E para eu sintonizar na mente de Cristo, eu preciso desacelerar, eu preciso parar de seguir o fluxo, de ficar no piloto automático, eu preciso diminuir a minha ansiedade para eu me conectar com a mente de Cristo. Então, quando nós temos a mente de Cristo, nós não agimos por impulso, nós refletimos antes. E isso dá mais liberdade para nós de ação, tá? Na psicologia existe uma teoria que todo comportamento ele vai trazer uma resposta, tá? Então, eu tenho uma situação, eu vou lá e respondo. Só que existe um tempo de intervalo entre um estímulo e uma resposta, tá? Então, se alguém, por exemplo, vem me chamar para uma briga, quer discutir comigo, eu posso brigar, eu posso paralisar, eu posso fugir, ou eu posso contornar essa pessoa. Vem cá, vem cá, o que eu posso fazer para te ajudar, para resolver essa situação? Só que eu só consigo contornar essa pessoa, igual as pessoas vieram trazendo a mulher para ela ser condenada. Jesus Cristo, ele deu esse tempo, ele silenciou, ele escreveu na terra, e aí ele falou assim, deu tempo dele contornar a situação, dele falar, quem de vocês não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Então ele fez com que as pessoas ali refletissem na própria consciência. E aí as pessoas foram embora, deixaram, não acusaram aquela mulher. Então Jesus ensina que nós temos que paralisar um tempo, nos conectar com ele, para depois agir. Então, quando nós temos essa comunhão com Jesus, nós ampliamos o nosso tempo de resposta. E aí nós conseguimos dar uma resposta que é mais sábia. Nós conseguimos ativar uma parte da nossa consciência e da nossa espiritualidade também, que é sábia, que é a imagem de Jesus Cristo, que é semelhante ao que Jesus ensina para nós. Então, eu coloquei aqui que o nosso tempo de resposta, quando nós aumentamos ele, nós estamos sendo mais livres, tá? E que todos nós erramos e falhamos. Não existe uma pessoa sem pecado. A partir do momento que houve o pecado original, que Adão e Eva eles desobedeceram o mandamento de Deus, todo ser humano que nasceu, ele já vem com pecado, porque daí a consequência do pecado foi a morte. Então, nós, por natureza, nós já nascemos com um pecado. Mas Jesus Cristo, ele veio para perdoar os nossos pecados e para nos amar. Então, ele é a solução, né, para perdoar os nossos pecados. E depois que Jesus ele perdoou a mulher, ele falou, vai e não peques mais. Então, a partir do momento que nós temos consciência do pecado, nos arrependemos, é importante não pecar mais, não voltar àquele estado anterior e renovar o nosso comportamento, a nossa mente em Deus, em Jesus. Então, é importante não retomar a falha, porque você já tem consciência que você falhou, tá? Então, tem uma parte na Bíblia que fala assim, quando um espírito, uma pessoa, ela é purificada dos pecados, ela tá como se fosse um vaso limpo. O nosso corpo é como se fosse um vaso na presença de Deus, né? A nossa alma. Mas quando ela volta para o pecado, ela abre portas para 7 espíritos entrarem. Então, assim, a gente que já tem a consciência, nós temos uma responsabilidade, o livre-arbítrio de escolher. Você pode escolher não pecar mais. E Jesus está ali para te socorrer, para te ajudar. Então, escolha, tenha a liberdade, a responsabilidade de fazer boas escolhas, de escolher a boa parte, né? Então, nós que já temos a consciência sobre o pecado, nós vamos ter uma responsabilidade se nós pecamos de novo, tá bom? Aí a outra parte, gente,
desse capítulo 8, a primeira parte fala sobre a mulher adúltera, que vai do versículo 1 ao versículo 11. Do versículo 12 até o 59, o título da palavra é assim: o discurso de Jesus sobre a sua missão. Então, Jesus ele continua lá no templo e ele vai falar sobre a missão. O que é uma missão? Missão é o porquê que Jesus veio. Então, nós também temos uma missão. Cada um de nós, Deus nos deu uma missão. São várias missões e elas vão mudando. Então, eu tenho uma missão como esposa, eu tenho uma missão como profissional, eu tenho uma missão como filha de Deus, né? Então, nós tem uma missão financeira. E Jesus aqui ele está falando sobre a missão, por que ele veio ao mundo. Então, ele começa falando assim: eu sou a luz do mundo e quem me segue terá a luz da vida. Jesus ele fala assim que aí os fariseus, os escribas, eles falam: mas por que você testifica de si mesmo? Por que você fala sobre quem você é? Né? Aí ele fala: eu testifico de mim porque eu sei de onde vim e para onde vou. Ele fala sobre ele porque ele tem a consciência sobre quem ele é, de onde ele veio, quem mandou ele no mundo e para onde ele vai voltar, para onde ele vai, tá? Então, nós testificamos sobre nós temos falado a verdade sobre quem nós somos, nós sabemos de onde nós viemos e para onde nós vamos. Você tem clareza, você tem nitidez sobre a sua origem e sobre o seu destino? Você tem clareza sobre quem você é, sobre a sua missão aqui, o seu porquê aqui, o seu propósito de vida aqui? E Jesus fala que ele faz o juízo da verdade porque não é ele que cria um juízo, não é ele sozinho, mas é ele com Deus. O que é fazer um juízo? É eu falar uma verdade. Por exemplo, eu falo: essa água é uma água mineral. Eu estou falando uma verdade, um juízo. O juízo é qualquer afirmação que eu faço, ou sobre mim, ou sobre a água, ou sobre alguma outra pessoa. E na lei, falava assim que o juízo, algo é verdadeiro quando duas pessoas, elas testificam a mesma coisa, tá? E Jesus, ele fala que é verdade o que ele fala, porque não é só ele que fala, é Deus com ele. Então, quando tem duas pessoas que têm a mesma opinião, que fazem a mesma afirmação sobre algo, é verdadeiro. Então, Jesus, ele fala que tudo que ele testifica dele é verdadeiro, porque não é ele, é Deus e ele, tá? Ele fala que tudo que ele fala é com o Pai que o enviou. E que o testemunho de dois homens pela lei, pela Torá, pela lei de Moisés, é verdade. Então, é ele, Jesus Cristo, e o Pai que formam a verdade. E aí os judeus, eles não entendem. E Jesus fala assim: é porque vocês, judeus, vocês estão olhando de baixo e eu estou olhando de cima. É porque vocês, judeus, estão nesse mundo, mas eu, Jesus, eu não sou deste mundo. E aí ele fala que é como se quem não acreditasse que ele é filho de Deus vai morrer nos pecados, né? Então, ele fala: aquele que me enviou é a verdade, e aquilo que eu escuto dele eu falo para vocês. Então, aquilo que Jesus ouviu e viu com Deus, ele testifica para nós, para os judeus. Só que os judeus, eles não acreditavam em Jesus. Muitos creram que Jesus era o Filho de Deus, mas outros não acreditaram porque eles não conheceram Deus. Então, Jesus está ali ele veio para fazer com que eu e você acreditassem em Deus. Então, tudo que Jesus fala na Bíblia é o que ele ouviu, o que ele viu e o que ele sentiu de Deus, tá? Então, eu coloquei algumas perguntas. Nós estamos ouvindo Deus? Nós estamos vendo, procurando conhecer a vontade de Deus?
quanto tempo da nossa vida que nós temos dedicado a conhecer o nosso Criador, a desenvolver um relacionamento com o nosso Pai Celestial. Nós estamos falando aquilo que nós ouvimos de Deus. Então, quando eu tenho um sonho, quando eu escuto a voz de Deus, quando Deus mostra alguma coisa na palavra ou uma revelação, eu estou falando, eu estou transmitindo essa mensagem para outras pessoas. Que sempre que Deus mostra alguma coisa, não é só para nossa edificação, é para edificação de outras almas também. E às vezes é egoísmo nosso, às vezes não, é sempre egoísmo não compartilhar isso com outras pessoas. Aí Jesus fala assim, que o Pai não nos deixa só quando nós fazemos tudo aquilo que agrada ao Pai. E que para ser discípula de Jesus Cristo, nós temos que permanecer nas palavras dele. Isso está no versículo 31. Aí Jesus fala, vocês conhecendo a verdade vos libertará. E vocês vão estar livres do pecado. O que nos deixa... Porque daí os judeus começaram a perguntar, mas nós somos livres, nós não somos servos de nenhum povo, nós somos livres, nós temos uma independência como povo. Então, assim, os judeus, eles não estavam sendo subjugados por uma nação, eles estavam sendo subjugados pelo pecado. Todo ser humano, ele é livre, né? Só que nós somos escravos quando nós estamos no pecado. Sem perceber o pecado, a mentira, a dependência química, o espírito assim de raiva, de agressividade, tudo isso é pecado. A ansiedade ou a depressão, tudo isso não é o estado que Deus quer para nós. Então é um pecado. A pessoa continua naquele estado de morte, de trevas, de fazer o mal, de condenar a si mesmo, de condenar o irmão em vez de perdoar, em vez de amar, ela está pecando, ela está errando. E isso é ser escravo. Então, o pecado é nesse sentido. Ele gera uma escravidão. Se, por exemplo, você fala uma mentira, aí você tem que criar várias mentiras para alimentar aquela primeira mentira. Então, isso é ser servo do pecado, é estar preso no pecado. E Jesus veio para nos libertar do pecado, tá? Ele fala assim que que existem pessoas que são servos e têm os filhos. Então, o filho, ele sempre permanece na casa do pai. Então, Deus nos chamou não para ser serva só de Deus, mas para sermos filhas de Deus. Porque a filha, ela permanece, ela conhece a vontade do pai. O servo, às vezes, ela não sabe o que o patrão quer, né? Mas o filho, ele sabe, ele dialoga, ele se relaciona com o pai, ele é próximo. Os filhos, Deus nos fez como filhas para ele, para que nós tenhamos essa intimidade com Deus. Então, nós vamos ter que fazer a vontade de Deus, mas muito mais do que servas, nós somos chamadas para ser filhas de Deus. E a filha sempre permanece na casa de Deus, tá? Isso significa a vida eterna, permanecer permanecer nesse espaço espiritual de Deus, tá? E todo filho, ele pode libertar os servos. Então, Jesus veio como Filho de Deus para nos libertar do pecado e para sair da servidão da lei e entrar na vida, né, na graça que é a vida eterna, que é o próprio Jesus Cristo, tá? Então, Jesus fala do que viu com o Pai e ele viu que Abraão, ele não matava, que nem os fariseus, os escribas, eles queriam matar Jesus. E isso não era de Deus. E aí Jesus fala que ele não veio buscar a própria glória, que quem guarda as palavras de Jesus nunca morrerá, e daí eles perguntam, mas você é maior que Abraão? Abraão morreu, os profetas morreram, como você fala que você é maior que Abraão? E daí Jesus fala que antes de Abraão existir, eu sou.
Então Jesus, ele já era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele já acompanhou toda a construção, a criação do mundo e das nossas almas. Então ele sempre esteve com Deus. Ele é uma parte do próprio Deus. Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele é o primogênito de Deus. Então Jesus fala que Abraão já viu Jesus e se alegrou com Jesus. Porque era a promessa de Deus já enviar um Salvador, o Messias, para redimir a humanidade. E Abraão viu Jesus. Espiritualmente, Abraão contemplou a promessa de Deus, tá? Então, eu coloquei aqui que também Jesus fala que o diabo, ele é homicida, que quem tem esse espírito de querer matar, condenar, é o diabo. E o diabo é o pai da mentira. Tá? Isso está no versículo 44. Deixa eu ver o que mais aqui que eu anotei para compartilhar com vocês. Na parte que Jesus fala que ele veio testificar de Deus, não só dele, então é muito importante assim, aquilo que nós falamos sobre nós mesmas, não partir só de nós, mas de buscar quem nós somos em Deus. Quando eu trago a minha afirmação sobre quem eu sou e o que Deus fala sobre quem eu estou daí testificando sobre quem me criou. E aí a glória vai ser para Deus. Não vai ser, nós não estamos aqui para buscar a nossa própria glória, para buscar um reconhecimento do mundo. Nós estamos aqui para buscar a glorificação de Jesus Cristo, para buscar a glória de Deus, tá? E então é importante saber de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então a nossa origem é Deus, foi Deus que nos criou, foi Deus que nos criou intencionalmente da forma como nós somos hoje, e o nosso destino também é Deus, né? Então a morte, ela não é o fim. Para aqueles que servem a Deus, a morte é um reencontro com Deus. Então nós sabemos da nossa origem e do nosso destino, que é Deus. Então isso tem que estar no nosso discurso, que nós fomos criadas por Ele, para a honra e glória dEle. Aí eu trouxe aqui, aos Colossenses, capítulo 1, verso 16, fala assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então eu fui criada por Deus e para Deus. Vocês foram criados por Deus e para Deus. E nós estamos testificando sobre isso, nós estamos dando testemunho sobre isso, nós estamos honrando mais, buscando a nossa própria glória, do nosso ego, ou nós estamos buscando mais glorificar a Deus que nos criou. Então, se eu fui feita para Ele e por Ele, e vocês também, nós devemos buscar sempre, em qualquer oportunidade, glorificar a Deus. Toda a honra e glória para Deus e não para o homem, né? Ou para a mulher. Aí eu coloquei também que o juízo da verdade não vem de mim, vem quando Deus e eu concordamos em alguma coisa. Às vezes nós queremos ser a dona da razão. Isso está certo, isso que eu penso está certíssimo e tal. Mas isso, para Deus, nem sempre é verdade. O que é verdade para Deus? É o que está na palavra, é o que Deus fala na palavra, e é quando eu acredito naquela mesma palavra. Então, quando você tem dúvida sobre o que você vai decidir, ou se aquela pessoa falou é verdade ou não, sempre confere na palavra. Usa a palavra de Deus como confirmação, usa a palavra de Deus como um espelho, como uma bússola, como uma luz. É a lâmpada para o nosso caminho, a palavra. E a verdade está na palavra. Então, nós nunca vamos ser verdadeiras quando nós andamos só com a força do nosso próprio braço. É sempre assim, é Deus e eu, não só eu.
tá? Nós não fomos feitas para andar sozinha, assim, desamparada. E quando nós andamos com Deus, nada nos para, nada nos segura, porque Ele é o Criador. Ele nos fez. Ele abre todas as portas. Ele fecha qualquer porta também. Então é muito importante buscar esse vínculo com Deus. E não a sua própria verdade, não a sua própria glória, mas sempre a verdade de Deus, que é uma verdade eterna, que não muda, porque Deus, ele é fiel, ele é sempre o mesmo, não existe sombra ou variação na vontade de Deus, e ele que nos capacita, ele que na verdade nos empresta todos os recursos. Então tudo aquilo que eu faço e falo tem que ser para honra e glória de Deus. Aí, o pecado, gente, ele gera a morte. A consequência do pecado é a morte, é nos manter aqui embaixo no mundo só, né? É de nos tornar presas ao mundo. Quanto mais eu vivo só no mundo, quando eu busco só as coisas do mundo, eu estou servindo ao mundo e na verdade eu estou presa no mundo. Então, quanta gente hoje que está nos vícios, que mente, que é muito orgulhosa, que não perdoa, que julga os irmãos, que pune os irmãos, que se condena. E essas pessoas elas acabam sofrendo tanto que acabam ficando nesse mundo, não tendo a promessa da vida, da abundância, tá? Já Jesus, ele veio para trazer a liberdade. Então, ele não é desse mundo, ele veio de cima. Jesus, o reino dele não é físico, é espiritual. Ele veio para habitar no nosso coração, para usar a nossa vida como templo e morada dele, para um reino espiritual. Ele veio para uma edificação espiritual. E para alcançar essa edificação espiritual, ele mexe, ele trabalha em todas as áreas da nossa vida. Na nossa vida emocional, intelectual, no nosso corpo físico. Jesus, ele opera nos nossos relacionamentos, nos nossos resultados. Então, Jesus, ele veio para trazer a liberdade e aí é a sua escolha. Você prefere servir o mundo, o pecado, ficar preso no pecado e ficar nesse mundo, que vai ter como consequência a morte, ou você prefere a vida? Você escolhe servir a Jesus Cristo, a confiar sua vida nas mãos de Deus, andar com Jesus Cristo, a procurar conhecer a Bíblia, conhecer a verdade de Deus e aplicar na sua vida. E aí a consequência disso é a vida eterna, é a vida em abundância. E viver com essa mente de Cristo, né? Ter clareza, ter nitidez para fazer boas escolhas, para escolher sempre a boa parte. O que você prefere? Você prefere a morte ou a vida? O pecado ou a liberdade? Só esse mundo ou a vida eterna? Você prefere estar presa ou ser livre? Então, Deus, ele é a verdade porque Jesus Cristo é a verdade. E aquilo que nós fazemos, quando eu quero buscar a verdade, eu preciso me conectar com Deus. A verdade ela só existe quando duas pessoas dão testemunho sobre o mesmo fato. Então eu preciso estar com Deus para buscar a verdade sobre mim. Quem eu sou está já com Deus, porque foi Ele que me criou, eu fui feita por Ele e para Ele. Então, para eu acessar quem eu sou, eu vou buscar de Deus essas respostas. Eu vou orar e perguntar, Senhor, quem eu sou? Senhor, o que o Senhor requer de mim? Senhor, qual é a sua vontade para mim? E vou esperar, e vou ouvir, eu vou silenciar, eu vou esperar Deus responder, eu vou esperar Deus me mostrar uma visão, um sonho. É isso que eu tenho feito assim, né, no meu dia a dia. Nós não fomos feitas, né, para andar sozinhas, mas com Deus. Ele nos criou e nós temos que admitir assim, nos submeter a Deus. Ele é a nossa autoridade, ele é o nosso príncipe, Deus é o nosso general, Jesus é o nosso pastor. Nós temos que nos remeter, nos reportar a Ele. Nós sozinhas não conseguimos nada, não somos capazes, mas em Deus, Ele nos capacita, Ele nos ampara, Ele nos dá as condições, Ele nos empresta os recursos, Ele que entregar a nossa vida para Ele, tá? Então, nos submeter. Toda missão,
ela, para acontecer, toda a missão espiritual que Deus te der, vai te exigir obediência, uma submissão. Então, assim, eu sou missionária de Deus. Então, é você se submeter à missão de Deus. E todas nós temos alguma missão. Você tem, eu tenho uma missão. Em cada momento da vida ela muda. Às vezes você tem que ficar numa cidade um tempo, depois ir para outra cidade. Em cada área da vida ela é diferente. Então eu tenho uma missão hoje financeira de saber gerenciar as minhas finanças para eu crescer financeiramente. Eu tenho uma missão hoje social de fazer um projeto social para contribuir com a vida de outras pessoas. Entende? Então a gente tem que se submeter nessa missão à vontade de Deus, tá? Estou permanecendo nas palavras de Jesus Cristo, que Jesus Cristo ele fala assim, os meus discípulos são aqueles que permanecem nas minhas palavras, são aqueles que conhecem as minhas palavras e aplicam as minhas palavras. Então nós estamos usando as mesmas palavras que Jesus Cristo. Quando ele perdoou e amou aquela mulher que tinha adulterado, nós estamos fazendo isso? Ou nós estamos mentindo, nós estamos condenando, nós estamos jogando pedras nas pessoas, julgando. Então Jesus ele sempre ensinou a perdoar e amar. Quando alguém fala assim, começa a tirar sarro de uma pessoa, fazer bullying, criticar, se eu sou cristã, o que eu vou fazer? Eu vou abraçar, eu vou amar, vou perdoar aquela pessoa. Então nós não podemos seguir o fluxo, está todo mundo falando, jogando pedra em alguém, eu vou lá e jogo pedra. É o contrário, eu vou escrever igual Jesus fez, eu vou respirar, eu vou buscar a mente de Cristo. O que Jesus faria nessa situação? Nós não fomos criadas para julgar, nós fomos criadas para amar, inclusive nós mesmas. Às vezes eu tô tão lá, eu me olho no espelho, só vejo coisas negativas sobre mim. Sendo que Jesus ensinou o quê? A amar e perdoar. Então, o que você pode falar para si mesma? Eu sou amada, eu sou cuidada, eu sou importante, eu vou me cuidar, eu tenho características positivas, e buscar se olhar com amor, com compaixão e não com culpa, não ficar se detonando, porque Jesus ensinou a não condenar. A condenação ela só traz ódio, morte. A crítica ela só é destrutiva. Tem gente que fala, mas tem crítica que é construtiva. Não é. Nós temos dois pensamentos, o crítico e o sábio. Todo pensamento crítico ele só vem para nos sabotar. Então é aquele pensamento assim, não vai dar certo, é melhor não fazer isso, isso não é para mim. Todo pensamento de crítica, ele só vai ativar a nossa parte crítica. E aí não vai ter uma edificação, não vai nos colocar em movimento. Agora o pensamento sábio é assim, tudo eu posso naquele que me fortalece, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que servem a Deus. Esses pensamentos eu vim para trazer vida e vida em abundância. Esse pensamento ele vai me conectar com a minha parte sábia, vai ativar em mim os recursos que Deus me deu para edificar a vida, para me colocar em movimento. Tá? Então é isso que Jesus quer nos ensinar, a colocar em prática hoje essa palavra dele. Tá? Então eu tenho que buscar permanecer nas palavras de Jesus Cristo. Então, onde que está a palavra de Jesus Cristo? Está na Bíblia. Então, a gente tem que ler a Bíblia e aplicar essas palavras na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida financeira, porque Deus vê tudo. Não adianta você só, por exemplo, ler a Bíblia na igreja. O mais importante é ler a Bíblia quando ninguém está te vendo, é meditar, é orar quando ninguém está te vendo, porque Deus está te vendo, Deus está te ouvindo. Jesus, no capítulo 1, né, acho que do Evangelho de João, Jesus chegou para Natanael e falou assim, eu te vi embaixo da figueira. Então, ele nos vê nos momentos que ninguém está vendo, são os mais importantes de praticar a palavra,
tá? De Deus. Não é em público, mas é no privado que nós construímos nosso relacionamento com Deus, com Jesus. Não adianta, por exemplo, você postar nas redes sociais a palavra, mas não aplicar com o seu esposo, com o seu filho, com a sua filha, né? Então, com o seu pai, com a sua mãe. Então, é muito importante a gente praticar, conhecer a palavra, ler a Bíblia, escrever. Então, eu faço um diário, né, que é esse aqui, ó. Eu terminei já um caderninho do devocional. Todo dia eu leio uma parte da Bíblia e escrevo aquilo que eu sinto, aquilo que eu aprendi. Aí eu já terminei um, agora eu comecei esse. Aí, que nem o de hoje, ó, já escrevi aqui os insights que Deus me deu. É uma forma daí, quando a gente escreve, de registrar, de organizar os nossos pensamentos, tá? Nós somos filhas, nós não somos servas de Deus. Nós vamos fazer a vontade de Deus, né? Só que Deus nos quer como filhas, porque Ele quer nos mostrar a vontade dEle. Ele quer ter comunhão conosco. E Jesus, Ele é nosso irmão mais velho. Nós somos irmãs. Ele é o filho primogênito. Ele é o unigênito filho de Deus. Então, Ele quer se conectar conosco como irmão mais velho. Ele foi o primeiro. E nós estamos aqui ainda no mundo esperando os nossos irmãos mais novos. Nós estamos aqui no mundo para evangelizar, para anunciar a graça de Deus e para que aqueles que ainda não conheceram a palavra e que vão entrar também nessa arca, que vão acreditar que Jesus Cristo é Filho de Deus, para eles conhecerem a vontade de Deus. Então, tem lugares que ainda não chegou o evangelho. Tem pessoas que, às vezes, elas já ouviram, já sabem sobre a Bíblia, sobre o evangelho, mas elas estão esperando você falar, você contar a sua história. Tem pessoas que já foram na igreja, mas que ainda não sentiram Deus. Então, estão esperando você levar essa mensagem de Deus. Aí, uma parte muito importante, gente, é que os fariseus, eles queriam matar Jesus. Só que o espírito de matança é do diabo, não é de Deus. Então, Jesus falou assim, Abraão não me mataria. Abraão não mata as pessoas. Então, ele começou a diferenciar que toda a lei veio também para a vida, veio para a salvação dos judeus. Só que quando os escribas e fariseus começam a falar sobre morte, homicídio, mentira, eles estavam reproduzindo o que o diabo faria. Então, Jesus falou que o diabo é o pai da mentira e o diabo que veio para cometer homicídio. Lembra lá no começo da Bíblia, quando um dos irmãos matou o outro, Caim e Abel, já era o espírito homicida. Então, aquilo foi um pecado muito grave, né? Um irmão matar o próprio irmão. E esse espírito homicida, ele já era o espírito do diabo, não de Deus. Aqueles fariseus, aqueles escribas que queriam matar Jesus, eles estavam com aquele espírito do diabo e com o espírito da mentira. E o diabo, quando ele faz alguém mentir, ele cobra um preço. Quando ele faz alguém matar, ele cobra um preço. Então, assim, nós não fomos criados, nós ficamos escravas da mentira, escravas, presas no pecado. E o salário disso é o quê? É a morte. Já Jesus, ele veio para trazer a liberdade, ele veio para trazer a graça. O amor de Cristo, ele é de graça, ele é gratuito. Quando eu creio que Jesus é meu Salvador e que ele veio para perdoar os meus pecados e salvar a minha alma, isso é a graça. Nós somos salvos nós somos salvos pela fé mediante a graça. Eu não compro a minha salvação, porque Jesus já pagou o preço, ele morreu na cruz por nós. A salvação, então, ela é um dom gratuito de Deus. E aí isso nos traz a liberdade de ser chamadas filhas de Deus, de andar sabendo sobre a vontade de Deus. Nós não somos só servas de Deus, nós somos filhas de Deus. E nos traz a vida em abundância, a vida eterna. É a vida, é a prosperidade, a plenitude inteira em nós, em todas as áreas da nossa vida.
porque Deus nos criou por Ele e para Ele, né? E para a edificação dele. Então, é isso que Deus quer de nós, que eu não minta, que eu não tenha mais orgulho, que eu não fique presa no mundo, que eu não olhe só para as coisas que estão aqui nesse mundo, mas que eu olhe de cima, que eu comece a olhar para mim como Deus me olha, como Deus me criou, que eu comece a buscar em Deus, Senhor, quem eu sou para o Senhor? O que o Senhor colocou em mim? O que o Senhor me emprestou de recurso? Qual que é a sua vontade? E começar a ouvir, porque Deus quer te contar a história dele com você. Deus quer continuar escrevendo essa história junto com você. Você não foi feita para andar sozinha. Você foi feita para andar com Deus. E essa intimidade que ele quer te dar. Então, assim, todo dia, guarde a palavra. Né? Guarde a palavra, permaneça nas palavras de Jesus Cristo, leia a Bíblia. Todo dia ore para Deus te guiar, te ajudar, agradeça a Deus. E no final, né, dessa parte, eles perguntam, mas você é maior que Abraão? Abraão morreu, os profetas morreram. E como que você fala que você é maior que Abraão, que você é vida, que quem crê em você não vai morrer, se todos já morreram? E aí Jesus Cristo fala que antes de Abraão existir, eu sou. Então Jesus, ele é o próprio Deus, ele é a manifestação do próprio Deus. E Deus, ele criou a natureza, né, o céu, para manifestar a glória de Deus. Deus criou o corpo humano, tudo que existe manifesta a glória de Deus. E o homem e a mulher, ele criou a imagem e semelhança de Deus. Então, se Jesus, ele sempre existiu, né, com Deus, ele também quer que nós sejamos como ele. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Então, nós fomos eternas. Nós fomos criadas para ser eterna. Nós não fomos criadas para ser servas do pecado, para ficar presa na tristeza, para ficar presa em algum vício, para ficar presa na mentira, para ser egoísta. Pelo contrário, nós somos criados com uma natureza eterna e para sermos livres em Jesus Cristo, para construir uma vida plena, uma vida que seja importante para nós e para Deus. Tá? Então, sempre busquem a verdade sobre vocês em Deus. Não está dentro de mim a verdade sobre mim. Tá em quem me criou, tá de onde eu vim e para onde eu vou, que é Deus. Né? Então, nós fomos criadas à imagem e semelhança de Deus. Então, buscar em Deus qual é a nossa imagem e semelhança. E vocês podem ver que cada uma de nós é diferente. Nós temos características diferentes, porque Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é multiforme. A sabedoria de Deus, ela é multiforme. Então, cada uma de nós, ela manifesta uma parte diferente da natureza de Deus. Algumas pessoas, elas são mais de ouvir, outras são mais de falar. Algumas pessoas, elas são mais rápidas, outras, elas são mais profundas. Algumas pessoas, elas vêm para trazer coragem, outras vêm para trazer paz. Algumas pessoas, elas são mais quentes, outras são mais frias. Deus nos fez para ser quente ou frio, ele não quer morno. O que é isso? Existem almas, né, pessoas que elas são mais fogo, que elas vêm para... O dom que Deus deu para elas é para queimar, é para ser dinâmica, é para não parar, é aquela energia do fogo, né? Então, você come uma comida na brasa, que delícia. Só que existem pessoas que elas vêm para trazer refrigério, que elas são como o gelo. O gelo, ele serve para gelar, para refrigerar, para conservar. Então, tem pessoas que, para servir a Deus, elas vão ser mais conservadoras, elas vão ser mais constantes, elas vão refrigerar. Às vezes, elas não falam, mas quando elas vão em algum lugar, elas refrigeram o lugar com a paz. Se você come um sorvete, né, um sushi gelado, cru, é uma delícia. Agora, o morno é o quê? Aquele que não sabe o que ele quer. É aquele que fica em cima do muro, que fica olhando para os dois lados e não se posiciona. E uma comida morna ninguém gosta.
Ou você é quente ou você é frio. Ou você manifesta a natureza de Deus ou não. E assim, não existe uma forma única de manifestar a natureza de Deus. Como eu falei para vocês, tem pessoas que são quentes, Deus precisa ter essas pessoas. Tem pessoas que são frias, porque também Deus usa dessas pessoas dessa maneira para edificação espiritual. O que não pode é ficar em cima do muro. Ai, será? Eu não sei. Será que isso é para mim? Fazer de conta que não ouviu. O que não pode é você não decidir nada. Ou você serve ao mundo, ou você serve a Deus. Ou você, ou você escolhe a vida ou a morte. Ou você continua contando mentiras sobre você, ou você começa a contar a verdade, você e Deus. O que você prefere? Qual que é o sentimento dessa live? Hoje nós falamos sobre o capítulo 8 de João. Aí eu vou deixar salvo aqui no YouTube, tá? Qual que é a decisão de vocês agora, a partir dessa live, a partir desse texto do capítulo 8 de João? Compartilhem comigo, gente, coloque aqui os comentários, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Agradeço vocês que estão aqui, o Denner, a Leidiane, a Dani, a Cristina, a Daiane, Rafa. Deus abençoe muito vocês, Elisângela, o Manuel, SL, a Cristiana, a Márcia, o Jefferson, a Simone, José. Muito obrigado, gente. Foi muito bom compartilhar com vocês um pouco sobre a Bíblia. E semana que vem nós vamos dar sequência. Então eu peço que vocês já leiam o capítulo 9 de João, para a gente dar sequência daí na terça-feira que vem, sempre às 10 horas da manhã. Tá bom? Fiquem com Deus. Um excelente dia para vocês. Beijo.